Agora, Cimatti, nós temos um especialista de SAF na ponta da linha? Pois não, Cimatti. Especialista em mercado do futebol, Milton, o Amir Somoji, que é sócio-diretor da Sports Vale. Só chamar ele aí, Milton, e perguntar sobre SAF, valor de clube. Pode perguntar o que você quiser envolvendo os clubes aí, porque muitos vivem crises realmente enormes, né? A gente tem o Santos numa situação difícil, outros com uma situação um pouquinho melhor. Amir Somoji na linha. Ô Amir, que prazer falar com você pela primeira vez. Boa tarde. Olá, Milton, tudo bom? Para mim é uma honra. Fico até emocionado que eu te ouvi a vida toda no rádio. Eu, como santista, como você, de cabeça inchada. Mas estou muito feliz de estar aqui para poder falar um pouco dos números do nosso estudo. O valuation dos clubes, que é quanto vale cada clube se fosse vendido, e também saídas que esses clubes podem ter no mundo empresarial, né, Milton? Os clubes são clubes, como se fosse um clube associativo, tem essa possibilidade de virar sociedade anônima e alavancar o negócio em termos claros. Isso está óbvio pelo que aconteceu na Europa, vai acontecer no Brasil. Ô Amir, desculpe, a ligação não está legal, o som. Talvez você esteja com um fone, entendeu? Aí dá uma melhorada aí, vamos tentar. Tá melhor assim. Agora sim, padrão então, Bandeirantes. E o Amir, eu até brinco muito, mas eu queria SAF lá na Vila Belmiro, porque a nossa situação é dramática. E eu compraria 1% das ações, entendeu? O Santos não é cobiçado por ninguém para SAF? Na prática, Milton, vou falar uma coisa que os outros também vão concordar comigo. O Santos é um clube único no Brasil, porque além dele ter o que ele representa no país, ele tem um potencial enorme no exterior. Se você falar que você tem uma SAF do Santos, investidores internacionais vão se interessar, diferente de outros clubes grandes que não têm essa dimensão. Então, é um desperdício não ter internacionalizado e trazido receitas do exterior. Então, eu acho que esse é o momento. O Santos está preparado, infelizmente perdemos o Pelé. O Pelé, sim, tinha capacidade para transformar o Santos no Manchester City, no PSG. Agora sim, o Pelé é mais duro, é mais difícil, infelizmente, mas assim, ainda assim tem esse potencial. Só que o problema, Milton, é que o investidor do futebol em geral, ele quer mandar no negócio. Ele não quer dividir. Nós tivemos a experiência, por exemplo, lá da MSI, Hicks News, que tem aquela briga política entre quem é o presidente eleito com o dono do negócio. E o futebol não cabe mais isso. Tem que ser o mesmo cidadão, que é o dono do negócio, que administra toda essa parte, como aconteceu com o Ronaldo, agora com o Botafogo, a outra do Vasco, Seven Partners. O grande problema é a divisão, porque o Bayern de Munique, por exemplo, que é um modelo alemão bem único, ele tem uma SA, cujos sócios do clube, parecido com os nossos sócios aqui, que são os donos da SSA, em grande parte. Tem uma pequena percentual que é vendido para grandes companhias. Então o clube se financia, captando esse investidor, mas não perde o controle. Mas a Alemanha é um caso único. Não é assim na Inglaterra, não é assim na Itália, nem na Espanha. O investidor quer ser dono, quer administrar. Então esse é o grande dilema. O Bahia está vivendo isso, um clube mais em situação talvez menos dramática financeiramente que um Vasco, que um Botafogo, mas que também a situação de dívida do Bahia obriga. O único clube tão endividado quanto esses, que ainda não recorreu à SAF, foi o Corinthians e o Atlético Mineiro. O Corinthians, por conta do tamanho dele, ele não precisa, assim como o Flamengo, assim como o Palmeiras conseguem faturar 1 bi sem vender nada para ninguém, então imagina quando ele poderia vender, né, como eu avaliei aqui o Flamengo, em 3,8 bi. O Santos, por exemplo, vale 1,4 bi, Milton, mas ele por conta do patrimônio dele, que é diferente, ele menos jogadores, mas se você pegar o quanto o Santos vale em receitas futuras de marketing no exterior, o Flamengo ficaria atrás. Então, o que eu sinto também que esse estudo, avaliando os clubes, mostra que tem muito clube pequeno, entre aspas, como o Atlético Paranaense, aparecendo aí como o mais rico do Brasil. Quer dizer, hoje, ele não é o mais valioso, mas ele é o que tem mais dinheiro em caixa, ele tem patrimônio, né, tem o CT, tem o estádio, então isso faz diferença para o investidor. O que, na minha opinião, está acontecendo, tem muito clube grande sendo vendido a preço de banana, essa é a grande realidade. Falando do Atlético Paranaense, o Petralha, aliás, eu já briguei com ele várias vezes, mas o Petralha, ele está de parabéns, viu? Porque ele está fazendo um trabalho... Foi o pioneiro, não? O primeiro a fazer isso, o Petralha? Foi. O Petralha, na década de 90, pegou um time que tinha uma estrutura muito, muito ruim, né, em termos de estádio, em termos de CT, e ele construiu em cima de um clube que nem era o clube principal da região do Paraná. Obviamente o Corinthians é a maior torcida, mas pensando em marcas locais, o Curitiba sempre foi o grande clube, e o Atlético Paranaense surge de uma fusão,
E na década de 90 tem essa visão empreendedora. Então ele constrói um CT, começa a vender jogador, constrói o estádio. Depois o time é campeão brasileiro, isso alavanca, vende mais jogadores na pós-Copa 2002, e aí tem a Copa do Mundo e ele consolida o seu estádio. Então hoje o Atlético Paranaense tem 1% da torcida brasileira e é um dos maiores ativos do Brasil. Mais do que Santos, do que Cruzeiro, do que Botafogo, do que grandes clubes. E tem o caso do Atlético Mineiro, Milton, que é uma coisa interessante. Quer dizer, o Palmeiras, por exemplo, teve suas injeções de recursos lá de patrocínios, mas o Palmeiras se organizou e conseguiu ter uma dívida relativamente baixa para o tamanho do seu faturamento. Já o Atlético Mineiro, que é um clube mais localizado, você conhece bem, ele ganhou uma exposição. O Atlético Mineiro hoje é um clube que ganhou muita exposição nacional. Eu não tenho dúvidas que esse modelo só vai funcionar se virar uma SAF, os grandes investidores vão acabar convertendo a dívida em ações, e o clube se resolve. Agora, do ponto de vista prático, é um clube que cresceu muito com essa aceleração de investimentos. Então eu volto ao Manchester City, ao PSG. O PSG é um clube da década de 70, sem tanta tradição nacional, e hoje é um dos gigantes, competindo com o Barcelona, com o Real Madrid. Manchester City é um clube simpático da região de Manchester, mas nunca foi o maior clube de Manchester, e hoje deixou seu concorrente vermelho para trás. Então, o que esses exemplos mostram, o Chelsea, o maior de todos os exemplos, eu conheci o estado do Chelsea, fui visitar um dos bairros mais incríveis, mas era um clube médio, pequeno, e hoje é um gigante. Então, de novo, esses investimentos que acontecem no futebol, exemplo do Atlético Mineiro e Palmeiras, se bem organizado, você consegue alavancar a marca, crescer em receita e no final das contas essa conta se fechar. O Atlético Mineiro é impagável, mas por isso que eu acho que vai se converter a dívida em ações da nova companhia. Mas, por exemplo, o Atlético Paranaense é um exemplo que acabou acontecendo em um cenário menor. No Fortaleza, que é um clube bem administrado, no Atlético Goianiense, até o América Mineiro apareceu muito bem. Eu compraria o América Mineiro se eu tivesse investidor, por quê? Região rica, infraestrutura própria, modelo de negócio que, por exemplo, eu não acho que o América Mineiro não possa crescer como o Red Bull Bragantino, com baita investimento que foi realizado. Então, de novo, Milton, essas marcas novas, que eu falei, o Cuiabá, o Atlético Goianiense, o Fortaleza, o Ceará, estão ocupando o espaço do Santa Cruz, do Náutico, até do Sport. O Vitória diminuiu seu valor em relação à Fortaleza, por exemplo. Então, até pouco tempo, era impossível pensar, assim como é impossível pensar o Palmeiras faturando o dobro do Corinthians, que é o que está acontecendo hoje, é uma coisa inacreditável, mas o Fortaleza hoje é muito maior do que o Vitória. Então, se pegar 20 anos, seria impossível fazer essa comparação, né, Milton? Sem dúvida, você falou muito bem, é um grande profissional, sem dúvida alguma. Não tenho o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas o senhor é do ramo. Agora, não querendo ensinar o Padre Nosso pro Vigário, em relação aos clubes brasileiros, se eu fosse mexer com SAF, eu ia me interessar por dois times brasileiros que são os mais queridos do país. O América do Rio de Janeiro e a Portuguesa de Esportes. Porque não há rejeição. O que você acha, Mir? Sem sombra de dúvida. E vamos falar uma coisa. Outros clubes entrariam nesse rol, mas assim, a colônia portuguesa em São Paulo é de uma riqueza em termos de investimento, em termos de patrimônio. Ela facilmente transformaria esse clube maior até do que o Benfica, porque estamos falando da cidade de São Paulo, a capital econômica da América Latina. Lisboa não é a capital econômica do mundo, infelizmente, mas o Benfica tem uma representatividade absurda em termos de faturamento. Então me parece que se um clube brasileiro com essa pegada portuguesa, se transformaria. Eu sei porque a Portuguesa tem dívidas enormes, mas ao mesmo tempo tem patrimônio, localização geográfica única. Quer dizer, quanto valeria, né, construir um shopping center ou um empreendimento comercial ou corporativo ali naquela região ao lado do metrô. Então, na hora que você senta para negociar, o grande desafio, né, Milton, desses clubes América, Portuguesa e outros, o Juventude, que está numa região riquíssima, é a credibilidade do projeto, Milton. Se você tiver gente muito séria do mercado financeiro envolvido, com bancos de investimento, com grandes investidores, com grandes auditorias, passando credibilidade para o mercado, qualquer um desses clubes. Eu, por exemplo, vou falar do América. Bangu, América, essas marcas icônicas. São marcas que vão para o mundo fashion, né, Milton? Vira cult. A garotada que nem sabe quem é o Bangu, vai ter um rapper ou vai ter um influencer que vai falar do Bangu, que foi campeão brasileiro. Aquilo ali vai mexer com um jovem de 20 anos que nem sabe a história, mas vai confiar no que está vindo daquele influencer, daquela pessoa que ele confia, né, o seu consumo. Então, infelizmente, para os clubes tradicionais, o modelo tradicional não cabe mais. Tem que vir um investidor com essa cabeça aberta. Não tem jeito. É outro caminho. E você está dando uma de médico, curando aí e ensinando clubes de futebol. Qual é que é a tua receita para curar o Santos Futebol Clube, meu amor?
Na verdade, assim, o Santos Futebol Clube não está em más mãos, ele está em boas mãos. Ele passou por muita má gestão. Eu sei porque eu tive a oportunidade, Milton, eu vou contar aqui em primeira mão, nunca falei isso publicamente, e vou falar com dor no coração. Foi por a doença do Laor, e talvez o Santos não fosse o Barcelona da América Latina, por exemplo. Porque a gente criou, eu era consultor já, independente na época, junto com o grupo que estava lá com o Laor, de fazer a internacionalização do Santos. O grupo que estava lá cuidando do YouTube do Santos era uma loucura. Arnaldo Razzi era um monstro que transformou o canal do YouTube do Santos, na época do Neymar, num dos maiores do mundo, maior que Chelsea, que Manchester United. Era uma loucura, porque não tinha tantas redes sociais, então o canal do YouTube do clube tinha muita importância e o Santos estava ali super bem posicionado. O que acontece, Milton? Os clubes brasileiros são evidentemente domésticos. O Santos é naturalmente internacional. O Santos é do mundo, não é de uma cidade de Santos ou da cidade de São Paulo, ele é do mundo, porque tem torcedor santista fanático em todos os cantos do Brasil, e o Santos encantou, assim como o Real Madrid, o Barcelona, mas o Barcelona, que eu morei em Barcelona, posso falar, o Barcelona é muito menor que o Real Madrid. Ele criou, a partir dos anos 2000, esse Mestre um Clube, que é uma mensagem incrível, mas era eminentemente catalã, e ele se transformou num dos maiores clubes do mundo. Então o que eu brinco é que o que o Santos e Pelé tem ao natural, o Barcelona criou em laboratório, está de parabéns, o marketing do Barcelona são gênios, mas o Santos, se contar a sua história de verdade, se fizer em confrontos contra Milan, Benfica, eu sempre brinco, Milton, um Real Madrid-Santos, eu estava estudando a história, por muito pouco não aconteceu esse jogo, quer dizer, o Barcelona e o Real Madrid jogavam entre eles, e por pouco não deu um Real Madrid-Santos, quer dizer, seria um jogo para se recontar essa história para todos os leitores do mundo, como era o campeonato da época, era lá e cá, e os times viajavam, então o que eu sinto é que falta esse storytelling para o Santos. Todos os clubes, na hora que ele compete, ele vai a nona torcida, a oitava torcida. Na hora que ele compete com o Flamengo, ele não ganha. Mas essa história que eu contei agora, o Flamengo não tem, o Corinthians não tem, o Palmeiras não tem. Para o Palmeiras se internacionalizar, ele vai ter que se esforçar muito. Ele vai para a Itália, vai buscar os seus ídolos pelo mundo. O Santos não tem esforço nenhum. Então, se ele for para Nova York, vai ser bem recebido. Se for na África, vai ser bem recebido. Se for na Europa, vai ser bem recebido. Na Ásia, Pelé é Deus. Então, assim, o que falta para o Santos é essa orientação de crescer economicamente graças à sua história, que é um desafio, por exemplo, que um clube como o Real Madrid, Barcelona, descobriram. O torcedor de Madrid ali do Bernabéu, ele é como o nosso, ele quer ser campeão todo ano. O cara de Singapura, o cara de Hong Kong tem uma outra realidade, ele pensa o clube de uma maneira mais apaixonada, mais romântica, meio Netflix, meio gamer, sabe? Não é uma coisa do dia a dia do clube. Isso que os dirigentes brasileiros ainda não entenderam, essa dinâmica do torcedor aficionado pelo mundo, que gosta de você, compra sua camisa e às vezes é muito mais rentável lá em Singapura, lá em Hong Kong, lá na China, do que ali na Vila Belmiro. E meu filho voltou de Nova York essa semana e me trouxe um presente que eu vou mostrar hoje no terceiro tempo da Band, uma camisa Pelé. Eu não sabia que tinha loja Pelé, sem o acento, né? É pele que eles falam, né? Então no peito da camisa tem uma bicicleta do Pelé, entendeu? E tem a marca lá direitinho, Pelé, tem loja e tal. Você sabia disso, não? O Pelé hoje é de uma empresa, o Pelé sabiamente preocupado com o legado que ele deixaria para a família, ele sabiamente sempre cuidou disso, né, Milton? Não é uma novidade, mas o Pelé, eu tenho um estudo, você vai ficar chocado. O Pelé, que é maior que o Michael Jordan, na minha opinião, mas eu coloco o Michael Jordan ali muito próximo, o Pelé tem um patrimônio, segundo um site americano, de aproximadamente 100 milhões de dólares, que daria isso aos 550 milhões de reais, o que é um belo patrimônio. O Michael Jordan tem um patrimônio de 2,2 bilhões de dólares. Então eu me pergunto, se o Pelé tivesse feito uma linha de roupa com a Puma, com a Adidas, imagina, quanto ele não teria de patrimônio, porque graças a esse faturamento que a Air Jordan faz para a Nike, é que, imagina, hoje a marca Jordan fatura mais de 5 bilhões de dólares para a Nike. E um bom pedaço desse valor, 200 milhões de dólares, vai para a conta do Jordan sem nenhum esforço, apenas por cessão de marca, royalties. Então, assim, Milton, imagina o Pelé, quanto ele não faturaria nesse mesmo molde. Então, o que eu sinto? Nós não entendemos nossos ídolos, porque o Pelé fez mais pelo futebol do que qualquer outro atleta. Então, se hoje eu até perguntei num grupo de amigos que trabalham com futebol, quanto o Pelé ganharia hoje? Aí um até brincou, somos o salário dos dois maiores que dá o Pelé. E é mais ou menos isso, que seria, se o Pelé ganhasse 200 milhões de dólares por ano, daria mais ou menos o Cristiano Ronaldo e o Messi somados. Quer dizer, é isso, gente. O Pelé seria o maior jogador da história em termos de marketing, como ele foi na época dele, e no campo também. Então o que eu sinto é que nós brasileiros não entendemos essa dinâmica econômica. Tem que trazer um pouco de ajuda de fora
A minha empresa, até quando eu criei o nome dela em inglês, Esportes Velho, eu criei pensando nisso. Hoje eu tenho mais da metade da minha audiência vindo do exterior, muitos clientes internacionais, exatamente porque o europeu, o americano dá muito valor a tudo que eu estou falando aqui. É nós brasileiros que menosprezamos um valor que é intangível de cada um de nós, que é o nosso futebol, que pode ser o carnaval, que a alegria do brasileiro tem que se perder um pouco, mas se lá fora você fala Brasil, é Pelé, não tem outra frase, Milton. A segunda frase vai ser qual? Carnaval. Então a primeira coisa que vem à mente de qualquer pessoa no mundo, remetendo ao Brasil, é o Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Agora, o negócio é o seguinte, mas o Pelé jogou numa época romântica do futebol. Tanto é que eu falei há pouco que nós tínhamos aqui o Pepe lá na Vila Belmiro, renovou o contrato com o Santos por 3 anos em branco. Ademir da Guia renovou com o Palmeiras por 4 anos em branco. Roberto Dias reformou o contrato com o São Paulo por 3 anos em branco. Aí os caras botavam o que queriam. Era uma época muito romântica, tanto é que e não profissional. E o Coutinho, o célebre Coutinho, Antônio Wilson Honório, companheiro do Pelé, ele me falou uma vez, na televisão e no rádio, dizendo o seguinte: eu não tenho inveja dessa turma que ganha tanto dinheiro hoje. Eu lamento ter nascido na época errada. Entendeu? Porque naquele tempo a coisa era muito romântica, muito amadora. Pelé ganhava 8% das cotas de amistosos lá fora, entendeu? E o Pelé ganhava pouco também. Nunca viram, nunca reconheceram em termos de marketing a importância do Pelé. Pois é, e tem uma outra questão também, Milton, que eu acho importante destacar no caso do Santos Futebol Clube em particular, que tem uma questão hoje que a marca vale muito. Então, por exemplo, imagina o PSG quando se associa à marca Jordan, por exemplo. Ela fez isso, quer dizer, dos times de futebol, tem o dinheiro do Qatar, tem muito investimento, contrata, fica com prejuízo fora da realidade, está quebrado em termos técnicos o PSG, mas agora começa a ganhar Champions, começa a ganhar título, que já está ganhando, e isso, venda de camisa, só que o acordo com o Jordan levou a marca Jordan para dentro do futebol. E aí, Milton, uma coisa que eu acho interessante de notar: o basquete, eu amo basquete, eu jogo basquete, eu assisto basquete, mas não dá para comparar com o futebol. Então, o futebol tem 4 bilhões de pessoas no mundo que gostam, o basquete talvez tenha 500 milhões, não dá nem para comparar. Mas quando a marca Jordan foi para o uniforme do PSG, e foi antes do Messi, tem um relatório de uma empresa estrangeira chamada Blinkfire, que analisa redes sociais, mostrou que pela primeira vez na história uma marca de basquete, porque no final a marca Jordan é uma marca de basquete, entrou entre as marcas com maior engajamento em redes sociais por conta da explosão que foi o tsunami, que eu chamo, que foi a contratação do Messi pelo PSG, porque o Messi conseguiu levar muitos torcedores, esses jovens que amam ele, para uma base de dados hoje do PSG. Então a marca, de repente, que sai ali de um case de fashion, entra no ranking das maiores acertos de marketing esportivo da história. Então eu fico pensando se o Santos tivesse, por exemplo, a marca Jordan, não a Adidas, Nike, a Jordan, e essa conexão entre os dois maiores, porque eu escrevi um texto em inglês para o mercado internacional, que eu falo que o Pelé só não é tão rico quanto o Jordan, porque ele não teve a sacada do Pelé do basquete em ser um 23. Porque eu tentei vender para o Santos a questão da camisa 10, que eu acho que já deu, nenhum jogador vai ser maior que o Pelé, e eu fui muito criticado internamente, né, falando, porque acham que um novo 10 pode surgir. Não, o Messias não vai surgir, o Messias já chegou, ele nos deu todas as chances de ser o maior clube do mundo, não fomos, mas ainda temos a chance de transformar a camisa 10 para o Santos, como a 23 foi para o basquete. Tanto é que o Beckham escolheu o número 23 para jogar no Real Madrid para atacar no mercado americano. Então não é brincadeira o que representa o número. Imagina, o 23 não é nada perto do 10, né, Milton? Com todo respeito ao 23, a camisa 10 tem uma dimensão que é interplanetária. Você sabia, o mestre Cláudio Karsug, que me ensinou isso já faz muito tempo, que a camisa 10 dominou o mundo, sem dúvida, mas antes do Pelé, a camisa 5 era a principal. Todo mundo brigava com pela camisa 5. E aleatoriamente jogaram a camisa 10 lá pro Pelé no começo e tal, e deu no que deu. Sabia que foi meio que sem querer, porque o Karsug diz, né? Porque até então o número 5 era o mais disputado. E, Milton, pensar que eu não sei, eu teria que estudar para descobrir, mas provavelmente pela alta audiência, capaz de algum fanático de basquete saber. Por que a 23? Deve ter uma explicação comum, corriqueira do dia a dia, para ter surgido essa 23, né? Com certeza. E a NBA colocou
Eu sou do tempo do goleiro ou ponta esquerda, do 1 ou 11, entendeu? Gilmar Lima, Mauri Dalmo, Zito Calvé, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Agora, aí a televisão americana mostrou pro mundo inteiro, né, aqueles gênios do basquete, camisa 79, 215, gerando um pouco e tal. Porque aqui no futebol brasileiro era de 1 a 11. Tanto é que o Fiore Gilhote, o célebre Fiore Gilhote, quando saía, o Fedato do Palmeiras, que faleceu em São Caetano, ele sempre entrava no segundo tempo e fazia gol, né? Subiu uma vez o Noroeste de Bauru, primeira divisão também. Então o Fiore narrava um gol do Fedato e fala: Fedato, com camisa de reserva. Porque ele estava com a camisa 12 ou 13. Você vê como é que é? É uma loucura. E muitas vezes essa coisa espontânea, que é uma coisa que a gente vê muito nos esportes, sabe, Milton? Analisando o marketing esportivo, o esporte tradicional, futebol, basquete, vôlei, tem muito para aprender com os esportes porque a garotada fica conectada, está muito engajada ali. Então, por exemplo, por que as marcas estão nos esportes? Porque a molecada está ali no Twitch assistindo, compartilhando, conectando, streamando, e de repente aparece um QR Code para ele consumir um Burger King, um McDonald's, ou qualquer outra coisa da marca, uma Claro, uma Vivo, não importa, e ali tem um retorno automático. Você que é da publicidade, você sabe, quando essa loucura do digital, você vê lá um QR Code numa placa de campo, até você botar ali o seu celular, pegar, o moleque já está 100% conectado. Então eu sinto que o futebol tem que partir para uma nova era, de mesmo você sendo mais velho, não importa, eu tenho 47 e vivi a era pré-internet, mas usar ao seu favor. Está numa festa, jogo importante, pega o celular, assiste, sabe? Estar conectado para as suas necessidades. Está em casa, quer ver pela TV, ok. Mas e viver essa conexão na hora que te facilita, você vai dar muito valor. E aquela marca que souber aproveitar esse momento da geração, porque o jovem é óbvio, mas até das gerações mais maduras que se conectaram, a marca que souber falar com esse público que vai viver mais, Milton, que tem renda, eu sempre que eu atendo, por exemplo, clientes que não precisam hoje do público jovem. Eles estão tranquilos ali com o cara de 40, 50, 60. Só que eu falo para eles, daqui a 20 anos você não tem mais marca. Você tem que investir muito nesse jovem. Então, o que a marca tem que entender, o clube tem que entender, é que eu tenho que ficar o tempo todo renovando a minha realidade. Porque se você viver do torcedor comum, aquele fanático, você se ilude. Esse torcedor fanático, pelas pesquisas, várias fontes como o Nielsen, e até um estudo que a ECA, né, a European Club Association, publicou, Milton, fala que 30% dos torcedores são fanáticos, 70% não. Então você não pode pensar só nos 30%, você tem que pensar nos 100%, trabalhando fortemente esse fanático que consome mais, óbvio, assina streaming, compra camisa, mas olhar também para esse torcedor mais distante, porque mesmo que ele consuma menos, chega uma hora que o time vai para uma final, ele vai para um momento decisivo, explode em redes sociais. E rede social hoje é a base de retorno no digital para marcas patrocinadoras. 85% dos brasileiros assistem vídeos na internet, em diferentes formatos. A televisão nunca vai chegar perto disso, não tem como. Então, é ali que está o negócio, é ali que o clube tem que acordar o mais rápido possível. Por isso que eu falei do Santos com a internacionalização, mas vários clubes, por exemplo, que vivem da capital, eu citei o exemplo recentemente de Figueirense e Avaí, ou mesmo os pernambucanos, os baianos, têm que se interiorizar, Milton, porque hoje o interior dos estados é tomado por grandes clubes, como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Ali está uma guerra que dá para ser vencida, porque você pode oferecer experiência, você pode atuar junto com o setor público nas escolinhas, né, públicas, dando futebol, dando material esportivo. Então tem muita coisa aí para ser feita no futebol brasileiro. Então, infelizmente, nós estamos meio acéfalos porque a gente não tem uma liga, a CBF cuida mais da seleção, mas eu vejo ainda que com essa SAFs e com a liga, o futuro pode ser mais brilhante para o futebol brasileiro. Eu estou bem impressionado. Eu confesso que eu não conhecia, nunca tinha ouvido e estou impressionado. E eu há pouco, exagerei, né? Falei que você é um médico em matéria de SAF. Você como médico do futebol, o que você receita para o Rueda, presidente do Santos? Eu olharia para os 3 pilares. Você sabe que o Flamengo, você acompanha há muito tempo, o Flamengo ele inventou, é uma interpretação minha da vida do Flamengo, tá? Então, meu mérito foi a leitura, mas quem fez isso da prática foram os executivos do Flamengo. É um tripé que não tem erro, Milton, que é a maximizar a receita ao máximo. Então, se o Santos tem torcida no exterior, cadê meu dinheiro que eu não ganho disso aqui? Então, maximização urgente de receitas. Então, a Vila Belmiro hoje é pequena, mas a marca do Santos é global. Então, equilibrar perto que você não tem de um lado com o outro. A outra questão é o controle orçamentário. Então, não se perder nas contratações, altos salários, quando você vende um jogador, porque no ano seguinte sua receita cai e seu custo até cresce muitas vezes. Então,
ter um controle orçamentário. O Flamengo perdeu muito título aí com o Cruzeiro, que tinha problemas financeiros, né, depois foi descoberto. Corinthians perdeu títulos também. O Corinthians chegou a gastar o dobro do Flamengo. Hoje o Flamengo fatura o dobro do Corinthians. Então é uma questão de tempo. O Santos tem que ter esse controle orçamentário e controle de endividamento. Não adianta ir no banco pegar empréstimo, contratar correndo um jogador ou pagar rescisão de técnico. Tem que ter um controle. O Flamengo, por exemplo, era para ser muito maior. Olha quantos técnicos o Flamengo demitiu desde o Bandeira de Melo até recentemente. Eram 14, 15 treinadores. Então, quantas rescisões foram pagas? Podia ser muito mais eficiente ainda a gestão do Flamengo. Então, mesmo esse tripé, maximizar a receita, controlar o orçamento e reduzir endividamento, é o que é o futuro para o Santos. Não tem outro caminho. Essa é a receita mágica. É que nem falar para o cara, caminhe meia hora, 40 minutos por dia, que você não morre de infarto. É isso. Fazer esse tripé é sobreviver a esses momentos difíceis, que é competir com o Flamengo, Palmeiras, e também competir com o Real Madrid e Barcelona, o PSG, que estão aqui, né, Milton? Na verdade, a competição hoje, o Flamengo é segunda divisão mundial, o PSG, o Real Madrid e o Barcelona são primeira divisão, e o clube que não conseguir quebrar essa corrente, de ser um dos maiores do seu país, de tentar internacionalizar, vai ter muita dificuldade de competir, porque o garoto é conectado ao ídolo, e o ídolo está sendo exportado, como tive o caso do Hendrix, com 16 anos, né, Milton? Nem cria o direito de informação, né, o mecanismo de solidariedade. O mecanismo de solidariedade do Barcelona, uma parte era do Santos, uma parte era do Barcelona. É meio inaceitável isso, mas é a realidade. Então, o Vini Júnior foi transferido tão jovem que, se ele for vendido amanhã para um PSG, o Real Madrid que vai receber como um mecanismo de solidariedade. É uma coisa meio, na minha opinião, errada, né, do ponto de vista de quem forma. Olha, o Guilherme Semati, que pautou o senhor, e muito obrigado, que realmente está ensinando a cartolagem aí. Mas o senhor falou uma passando de Santos e Real Madrid, não altera nada que o senhor está falando, que nunca aconteceu. Aconteceu em amistoso, naqueles torneios que tinha muito lá na Espanha, Teresa Herrera, não sei o quê. Santos e Real Madrid, de Stéfano de um lado, Pelé do outro. E o Real Madrid goleou o Santos. E o goleiro foi Lalá, meu amigo Lalá, que está lá na Baixada Santista, o titular se machucou, entrou o Lalá. Até o Paulo Morsa, que tomou Doril, ele falava que o Lalá foi o culpado. Não foi, pô. Entendeu? Pô, o Real Madrid tinha um timão. E o Lalá foi um grande goleiro, senão não seria. Ele foi titular do Santos, foi reserva e tal. Mas e aí, meu caro Guilherme Semati, a última pergunta ao professor, hein? O Amir Somoge, né, Milton, que é um craque em marketing esportivo. Aliás, a gente está com o Cláudio Zaidan também. Tudo bem, Caboclo? Como é que vai? Boa tarde. Oi, Semati. Boa tarde, Milton. Abraço pro Manuel. Se quiser, pode fazer uma pergunta pro Amir, viu, Caboclo? Boa tarde, gênio. Ô Milton, satisfação. O Amir é uma referência, né? Eu acho que os dirigentes no Brasil, eles infelizmente não dão espaço nos clubes para gente que pode revolucionar a administração, gestão. E o Amir é um caso assim, ele até citou que colaborou na gestão do Laor, né? Amir, é o seguinte, o Pelé, você citava o Pelé, né? Eu acho que o brasileiro teve um pouco da visão real do que era o Pelé, quando o Pelé morreu, e o mundo parou para falar no Pelé. Um negócio absurdo, na Austrália, no Japão, na China, nos Estados Unidos, no Canadá, em toda a Europa, e na Argentina. Não teve país que não tivesse colocado Pelé como assunto central naquela tarde, quando veio a notícia de que ele havia morrido. Hoje o Pelé ficaria 6 meses no Santos. Né? Se surge o Pelé hoje, ele ficaria 6 meses e iria embora. E o Santos já vendeu, nos últimos anos aí, ele vendeu o Neymar, um negócio horrível, né? Mas vendeu. O Ganso, o Rodrigo... O Neymar foi doado ao Barcelona, foi uma vergonha de Laúrio. Um negócio muito ruim. Mas ele já havia vendido antes o Robinho, o Diego, vendeu o Renato, o Elano, vendeu. E o Rodrigo, particularmente, foi um negócio milionário, né? Milionário em euros, não em reais. Uma coisa com muita grana. E o clube continua sem dinheiro, teve administrações péssimas. Eu estou pegando o exemplo do Santos, mas é o padrão. E a gente está vendo o Flamengo e Palmeiras por caminhos distintos, mas eles estão abrindo uma distância pela gestão, porque tem recursos, tem receita, etc. Eles estão abrindo uma distância técnica dentro de campo, que, claro, o Corinthians vai sempre incomodar. O Corinthians tem muita receita, né? Tem uma força natural extraordinária.
mas o fato é que a maioria absoluta, a maioria esmagadora está ficando para trás. Isso é reversível, Amir? Dá para tirar essa distância ainda? Olha, realmente, eu acho que o Pelé ficaria muito pouco tempo, seria como um Vini Júnior, como um Hendrick, né? Ficaria, explodiria, faria um gol de chapéu numa Copa do Mundo, já seria vendido por um valor astronômico. Pode citar o caso do Rodrigo, que o Santos é o exemplo típico daquele clube, que era a maior torcida, mas em um dado momento virou, na época do Neymar, só perdia para o Corinthians em termos de audiência televisiva, em retorno de mídia. Então, o Neymar, com aquela pouca idade, já dava um retorno absurdo, mostrando que o ídolo, e isso que é legal, o Ronaldo provou isso também, até o Sidor, o ídolo dá a resposta aqui para o torcedor brasileiro, porque é tanta carência de ídolo. Você tem um ídolo de verdade, o Rogério Ceni vendia metade das camisas do São Paulo no auge, então o ídolo vende. Então a grande questão é segurá-lo. Isso o Palmeiras não faz. Mas o que eu aprendi do Palmeiras estudando, e eu não sabia, e foi o pessoal do futebol que me ensinou, é que uma das magias desse treinador, e entre outros que ele tem, ele foi lá e entendeu o calendário do futebol brasileiro melhor que qualquer treinador brasileiro. Ele falou, eu não vou ter selecionados, eu vou ter quase selecionados. Então a virtude do Palmeiras é ter um time muito bom e não perde em data FIFA. Enquanto o Flamengo, por exemplo, fica perdendo jogadores em data FIFA, então isso é um absurdo, porque falta equidade, ok, mas isso é um fator decisivo, porque se o Palmeiras não fosse campeão todo ano, ele não teria o faturamento de R$1 bilhão que ele vai apresentar agora. Então, de novo, claro que é um mérito da gestão, então parabéns para o Palmeiras, que tem um treinador que tem uma visão que eu não sabia, com essa visão de ter o quadro selecionável, que na visão do calendário do Brasil é ser campeão, é claro isso. Então, por exemplo, é uma coisa que eu chamo da esquizofrenia do Brasil. O time investe para ter os melhores jogadores e não consegue ser campeão porque é punido pela entidade que organiza, que é a CBF. Então não faz não tem o menor cabimento. E o Santos, falando especialmente do Santos, é um clube dos que mais vendeu atletas, mas o Corinthians também foi um dos que mais vendeu, o Cruzeiro também foi um dos que mais vendeu. Então eu chamo que é o vício desse dinheiro fácil, porque, por exemplo, você vende um Rodrigo por R$200 milhões e, de repente, no mesmo balanço aparece que você triplicou suas contingências. Não faz sentido você não estar melhor financeiramente com mais dinheiro em caixa. Então, de novo, isso aconteceu com o Cruzeiro, isso aconteceu com o Corinthians, isso aconteceu com o Santos e com o São Paulo. O São Paulo, vamos lá, Milton, nos meus estudos, eu comecei a fazer ranking financeiro de clube em 2006. Só dava São Paulo em primeiro. Durante muito tempo, eu diria para você que até 2012 era São Paulo e Inter, porque o Inter tinha sido campeão no meio da década, depois do final da década, o Internacional de Porto Alegre, com 2% da torcida, era o segundo em faturamento. Então é muito parecido com o Palmeiras, só que o Palmeiras não tem 2% da torcida. O Palmeiras é um gigante, numa região sudeste, interior, norte do Paraná, muito rica, com alto poder de consumo. Quantas camisas do Palmeiras não são vendidas hoje, motivadas pelos títulos e com poder de consumo, e aí o contrato de patrocínio é maior. Então, o que eu falo para o Santos ou para o São Paulo? Não faz sentido não para o tamanho do Palmeiras, porque o Palmeiras está dragando uma receita que é muito fortalecida por se estarem no maior mercado publicitário do país, que é a região sudeste. E na região sudeste, por exemplo, o Corinthians é o maior clube. Então, não faz sentido o Corinthians ter vendido tantos atletas e estar endividado com mais de R$1 bilhão de dívida só do clube. Sem contar o estádio, não faz sentido pelo seu tamanho. Só que assim, você não pode construir um estádio como foi construído e não ficar com a receita de bilheteria como aconteceu com o Palmeiras. Então o Corinthians, que faturava no auge das Libertadores, quando foi campeão da Libertadores no Pacaembu, seus 40 milhões, hoje ele consegue em Itaquera de bilheteria 63 milhões. Só que ele tinha aqueles 40 milhões no orçamento, e os 63 milhões dessa bilheteria nova que ele consegue hoje, ele não pode usar, porque vai para o fundo. Então, é um erro de gestão, como aconteceu entre Grêmio e Inter, que o pessoal do Sul enlouquece. Como é que o Grêmio vale menos do que o Inter? Porque a marca do Grêmio é maior que a do Inter, tem mais torcida, tem mais poder de consumo. Mas o Inter encontrou um mecanismo de reformar o Beira-Rio e ter 50% do Beira-Rio registrado no ativo. Então ele vale muito mais que o Grêmio, que abriu mão do estádio e vai receber o estádio depois de 2 décadas de administração da OAS. Então, essas decisões, Milton, que vão acontecendo ao longo da vida do clube, vão minando ou alavancando. Então o Palmeiras, por exemplo, não tem um estádio no ativo. Mas toda a receita desse estádio vai para ele, em termos de bilheteria e sócio-torcedor. É mais de 100 milhões por ano, que o Corinthians não tem. Olha que loucura, o Corinthians não tem 100 milhões que o Palmeiras ingressa. Então é por isso
que o Palmeiras também está sendo campeão. Claro que não é só por causa disso, mas isso ajuda. 100 milhões de reais faz a diferença de ser campeão no futebol brasileiro. Ô, Amir, para completar, eu gostei muito dos percentuais aí que você deu do Inter e no Cruzeiro, não sei. Eu vou citar o time e você, por favor, dá o percentual de torcida deles. Começando com São Paulo, Corinthians. Então, só para contar, assim, as pesquisas saem, Datafolha, Ibope, tem variação, mas assim, normalmente você tem 20% para o Flamengo. Então, dos 200 milhões de brasileiros, ou 214, 20% são flamenguistas. Depois, ao redor de 13% vão ser corintianos. 8% são paulinos, que cresceu muito. E a partir daí começa uma briga intensa entre Vasco, entre Palmeiras, né? Palmeiras e Vasco disputam essa posição. E a partir daí começa a cair bastante, sabe, Milton? Então, por exemplo, Inter e Santos, eles não arredondam, eles não botam os decimais, mas está tudo muito próximo. Mas a gente sabe que o Santos tem mais torcida, está mais perto do Grêmio, por exemplo. Cruzeiro e Grêmio têm torcidas similares. Então eu sempre cito isso para os estrangeiros. Eles perguntam sobre o Ronaldo ter comprado o Cruzeiro, eu falo isso. O Ronaldo comprou, segundo publicado na imprensa, por 70 milhões de dólares. Hoje o dólar a 5 e tanto, estamos falando de 350 milhões de reais, um clube que tem 9 milhões de torcedores. 9 milhões de torcedores você não tem na Europa. Não tem clube da Europa que não tem isso de torcida. Então, é muito barato. Eles olham para isso e falam uma pichiche. Então, só que tem uma UNB de dívida do outro lado, né? Que não é normal também um clube ter tanta dívida. Então, o tamanho dos clubes, ele não varia muito a partir de uma certa diferença entre Inter, Santos, mesmo o Grêmio e Inter, a diferença é muito pequena. Mas lá na frente, você tem o Flamengo e o Corinthians, eles tinham que faturar o dobro dos demais, pelo que eles representam. Então, o Palmeiras, que tem muito menos torcida que o Corinthians, foi muito eficiente nesses últimos anos. Muito bem, parabéns, bela entrevista, pautada pelo Guilherme Herédia Cimatti, o grande jornalista brasileiro. Um grande abraço, Amir, e parabéns aí pela sabedoria, tá bom? Um abraço. Valeu, Milton, obrigado. Para mim, uma honra, como eu falei no início, poder te ouvir, poder comentar um pouco da minha experiência no futebol com um mestre do rádio que me fez gostar de futebol também por conta do seu conhecimento, né, dentro do mundo do futebol. Obrigado. Deus te pague, muito 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 obrigado. Deus te pague.